O epitélio glandular é formado por um conjunto de células especializadas cuja a função é a produção e a liberação de secreção. Podemos classificar este epitélio quanto ao número de células e ao local onde a secreção é lançada. Quanto ao número de células, elas estão classificadas em unicelular e multicelular. Elas podem ser unicelular quando a secreção é elaborada por células especializadas. Um exemplo disso são as células caliciformes. E elas podem ser multicelular quando a secreção é elaborada por um conjunto de células. As glândulas epiteliais, elas também podem ser classificadas quanto ao local onde a secreção é lançada, e elas estão divididas em exócrinas e endócrinas. As glândulas exócrinas são classificadas de acordo com a natureza de sua secreção, modo de secreção e número de células, unicelular ou multicelular. Muitas glândulas exócrinas dos sistemas digestivo, respiratório e urogenital secretam substâncias que são descritas como mucosas, serosas ou mistas. As glândulas mucosas secretam mucinogênios, grandes proteínas glicolizadas que, quando hidratadas, incham, tornando um lubrificante protetor espesso e viscoso, semelhante a um gel, denominado de mucina, um importante componente no muco. Exemplos de glândulas mucosas incluem as células caliciformes e as pequenas glândulas salivares da língua e palato. As glândulas serosas, como o pâncreas, secretam um fluido aquoso rico em enzimas. Já as glândulas mistas contêm acinos, unidades secretoras, que produzem secreções mucosas, assim como os acinos que possuem secreções serosas. Além disso, alguns de seus acinos mucosos possuem semiluas serosas, um grupo de células que secretam fluido seroso. As glândulas sublingual e submandibular são exemplos de glândulas mistas. As células das glândulas exócrinas possuem três mecanismos diferentes para liberar o seu produto de secreção. São eles: merócrino, apócrino e holócrino. A liberação do produto das glândulas merócrinas se dá por exocitose. Consequentemente, nem a membrana celular e nem o citoplasma tornam-se parte da secreção. Um exemplo disso é a parótida. Apesar de muitos pesquisadores questionarem o modo apócrino de secreção, historicamente tem-se acreditado que, nas glândulas apócrinas, parte do citoplasma apical é liberado juntamente com o produto de secreção. Um exemplo disso são as glândulas mamárias em lactação. As glândulas holócrinas, a célula secretora amadurece, morre e torna-se o produto de secreção. Um exemplo disso são as glândulas sebáceas. As glândulas endócrinas não possuem dutos e seu produto de secreção, os hormônios, são liberados diretamente no sangue ou no sistema linfático, através dos quais são levados para os órgãos-alvo. As grandes glândulas endócrinas do corpo incluem as glândulas adrenal, hipófise, tireoide, paratireoide e pineal, assim como os ovários, placenta e testículos. As células secretoras das glândulas endócrinas estão organizadas em cordões e em folículos, dividindo-as em cordonal e folicular. As cordonais, a disposição mais comum, as células formam cordões anastomosantes em torno dos capilares ou sinusoides sanguíneos. O hormônio a ser secretado é armazenado intracelularmente e é liberado com a chegada da molécula sinalizadora apropriada ou de impulso nervoso. São exemplos: a adrenal, lobo anterior da hipófise e paratireoide. No tipo folicular de glândula endócrina, as células secretoras, células foliculares, formam folículos que envolvem uma cavidade que recebe e armazena o hormônio secretado. Quando é recebido um sinal para sua liberação, o hormônio armazenado é reabsorvido pelas células foliculares, liberando no tecido conjuntivo e entra nos capilares sanguíneos. Um exemplo do tipo folicular de glândula endócrina é a tireoide. Então, algumas glândulas do corpo são mistas. Por exemplo, o parênquima contém tanto unidades secretoras exócrinas como endócrinas. Nestas glândulas mistas, a porção exócrina da glândula secreta seu produto em ducto, enquanto a porção endócrina secreta seu produto na corrente sanguínea.